A vida vai te cobrir com sujeira. A vida vai te cobrir como Noemi, de amargura, com experiências que de repente se tornam foco. A Bíblia não diz que o tesouro estava no campo esperando para ser descoberto. O tesouro estava realmente escondido debaixo de algo que teve que ser cavado para reconhecer o que estava lá o tempo todo. E esta é uma mensagem para alguém que é culpado das acusações. Senhor, eu fiquei mais focado no campo, no trabalho, no estresse, do que nas bênçãos e no tesouro. Eu fiquei mais focado em meus relacionamentos, naquilo que me irrita naquela pessoa. Eu posso te lembrar de que foi isso que te atraiu em primeiro lugar, e agora você quer ficar irritado com aquilo que te atraiu, porque, como disse o pregador do país, antes do casamento, os opostos se atraem, depois do casamento, os opostos se atacam. Você amava que ele era quieto. Ele é misterioso. 10 anos nesse campo, falando sobre eu não consigo fazer ele falar. Ele é misterioso. E agora você está infeliz. Agora você está ampliando tudo que te torna infeliz. Eu queria poder fazer um estudo bíblico sobre isso. Às vezes eu odeio esse formato. Eu queria poder ficar com as 10 pessoas que estão com mais fome. Eu gostaria de poder ir para casa e a Holly poderia cozinhar algo para vocês. E então eu serviria a sobremesa da palavra de Deus. E eu diria, você guardou espaço para sobremesa? E você diria, sim, eu tava com fome hoje. Eu tava com fome. Eu passei por um rompimento no mês passado. Eu tenho perguntado a Deus por quê. Eu questionei se há alguém para mim. Eu tô com fome. Eu tô com fome hoje. Eu não tenho o dinheiro que meu vizinho tem. Eles acham que eu tenho. Eu tô dirigindo um carro. O que eles não sabem é que toda vez que eu paro e penso nas parcelas, eu quase surto. Eles ficam impressionados com meu carro, mas eles não sabem que eu não consigo nem pagar o que eu tô dirigindo. Eu tô com fome hoje. Me diga alguma coisa. Eu cometi alguns erros. Eu deixei passar a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Eu poderia ter comprado a Apple por $3 a ação e não comprei. Todos esses arrependimentos estão aqui e eu tô com fome. Me dê alguma coisa. Se eu pudesse falar com as 10 pessoas mais famintas do salão, aqui está o que eu diria a vocês. Quando Ruth disse por que você me notaria uma estrangeira, é um jogo de palavras. A palavra hebraica para estrangeiro significa reparar. Você não vê o que está acontecendo? Ela estava surpresa. Ela estava surpresa. Quando foi a última vez que você foi surpreendido por Deus? Quando foi a última vez que você foi surpreendido com os benefícios dele? E eu não estou falando de uma BMW. Eu estou falando sobre perdão. Quando foi a última vez que você pensou, oh meu Deus, Senhor, você não precisava me amar. Você nem precisava me dar a chance de viver. Eu nem deveria estar aqui. Quando foi que você agradeceu a Deus pela igreja? Um exemplo básico. Quando foi? Você está aqui há 1 minuto. O que costumava me surpreender, agora são apenas benefícios. Eu acho que nós temos que caminhar pelo nosso campo e falar, certo? Senhor, eu tô te agradecendo por isso. Senhor, eu tô te agradecendo por isso. Senhor, eu tô te agradecendo por essa coisa que eu não gosto agora, confiando que você vai usar isso no meu futuro. Porque essa é a beleza desse texto. Você pode caminhar pelo seu próprio campo. Você pode... Esse é o meu desafio para você. Como seria para você caminhar por sua própria vida como um estrangeiro no campo? Como seria para você voltar às coisas que Deus fez por você e as coisas que Ele está fazendo? Porque aqui está o truque. É realmente fácil ver o que Deus fez depois que você está do outro lado disso. É quando dizemos coisas como, foi a melhor coisa do mundo que eles tenham partido meu coração. Foi a melhor coisa do mundo eu ser obrigado a mudar. Foi a melhor coisa do mundo. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria isso. O truque é não reconhecer a orientação de Deus só depois. O truque é, você consegue reconhecer a orientação de Deus em tempo real. Dizer como Jacó, o Senhor estava nesse lugar e eu não estava sabendo disso.
Dizer, oh, Deus deve estar aqui também. Oh, Deus deve estar usando isso também. Oh, Deus tem um plano para isso também. Oh, eu mal posso esperar para ver como Deus trabalha nisso. Oh, eu não posso acreditar que Deus me deixou estar neste campo, neste momento. Ela ajuntou e colheu. E ajuntou e colheu. E ajuntou e colheu. Sem saber que Boaz acabaria sendo seu marido. Sem saber que Noemi sabia quem ele era. Sem saber que Deus a colocaria em posição de fazer parte da linhagem. Você pode ficar lá no campo, cercado por sujeira. Ou vai dizer, Deus, eu não quero a sujeira, eu quero o tesouro. Deus, eu não quero a dor, eu quero o progresso. Eu costumava sempre dizer, Deus, eu não quero os abdominais, eu quero o tanquinho. Deus, sabe do que eu estou falando? Eu não quero a disciplina. Mas Deus, eu quero os benefícios do compromisso. Você tem que colher e ajuntar naqueles momentos em que você nem sabe por que está aqui ou como isso vai acabar. Uau! O verso mais delicioso desse texto para mim é o versículo 17. Depois que Ruth terminou de colher nos campos e de ajuntar, a Bíblia diz algo, quase algo que você pularia. Dizia que depois que ela juntou no campo até a noite, então ela debulhou a cevada que havia colhido e chegou a cerca de 1 efa. Viu o que eu estou dizendo? Esse é o versículo menos sedutor de toda a passagem. Mas fala sobre a próxima coisa que Ruth teve que fazer e que você e eu temos que entender também. Diz que depois que ela juntou em um campo onde nem tinha o direito de estar, depois de juntar tudo o que podia, ela debulhou o trigo antes de levá-lo para casa. E quando ela terminou de debulhar, eles mediram. E era 1 efa. O que não significa nada para nós. Mas, se você procurar e pesquisar a palavra efa na Bíblia, faça isso. Depois, agora não. Mas faça. Você a encontrará novamente em 1 Samuel 17. Verso 17. O capítulo em que Davi lutou contra Golias. Dizia que no dia em que ele foi lá, seu pai o mandou para seus irmãos com 1 efa de grãos. Portanto, é uma medida. Ele tinha 3 irmãos que estavam na batalha. E o pai dele o enviou com 1 efa de grãos. Então nós não sabemos ainda quanto é, mas deve ser muito grão. Se alimentou 3 soldados adolescentes no calor da batalha. E agora, lembre-se, estamos reduzidos a apenas Ruth e Noemi. Elas eram as únicas 2 que restaram. Elas ainda não sabiam sobre Boaz. Elas ainda não sabiam quem ele era, o que ele iria fazer ainda. Ah, e há Deus, o personagem que não é nomeado pelos outros personagens, mas está implícito porque ele está sempre trabalhando. Mesmo sem ser nomeado, mesmo quando ele não é visto, mesmo quando ele não é sentido, mesmo quando ele não está falando, ele ainda está falando. Mesmo que você não esteja ouvindo, ele ainda está falando. E ela colheu 1 efa, o suficiente para 3 soldados adolescentes, apenas para ela e para a sogra dela. Então isso me fez pensar se podemos descobrir quanto grão há em 1 efa. E quando eu descobri quanto era 1 efa, eu fiquei impressionado. Descobriu-se que 1 efa tem algo entre 12 e 22 quilogramas. Em um dia! Em um dia! Ela só esteve naquele campo 1 dia! E ela nem era uma trabalhadora experiente! E ela era uma mulher! E quando ela mediu, depois de debulhar, pesou quase 13 quilos! 13 quilos de grãos! Depois que ela debulhou! Veja, você não pode medir nada até depois disso ter sido debulhado. Você não pode realmente medir nada. Você realmente não sabe o que você tem antes disso ser debulhado.
Você acha que sabe o que você tem, mas você não sabe realmente o que você tem. Me ajude a pregar, Jesus. Você realmente não sabe o que você tem, até que Noemi se vira para Ruth e Orfa e diz, vão embora. E Orfa diz, ok. E Ruth diz, eu vou ficar. Porque ela estava sendo debulhada. Noemi estava sendo debulhada. Ela perdeu o marido, ela perdeu seus filhos. Ela estava sendo debulhada. Sendo debulhada, essa palavra sequer soa atraente. Debulhar. Ela parece violenta e é violenta. É um processo violento. O processo de debulhar não é agradável como a colheita. Não é pegar um diário e escrever para Jesus uma nota de amor por todos os belos pôr do sol. Oh, Senhor, eu vi aquele pôr do sol hoje. Eu tô tão orgulhoso de você ter feito esse sol por mim. Senhor, você é um grande artista. Eu vi o pôr do sol. Eu vi seus olhos e eu estou muito grato. O debulhar é diferente disso. Quando eles debulhavam o grão, eles faziam com que o gado batesse no grão até que os caules e as sementes se separassem. Até que o grão e a casca se separassem. Quando diz que Ruth debulhou, foi um processo de separação. Era um processo de separar o grão da casca, ou o que eles chamam de palha. Todos digam palha. E como eles faziam isso? Depois de ser espancado, depois de ser pisado, depois de ser colocado na eira. Agora, toda eira isso não é chique. É apenas uma superfície sólida, num lugar alto. E a razão pela qual ela fica num lugar alto é porque você debulhava à noite. E o processo de debulhar era muito simples. Depois de batido, você pegava os grãos que sobraram no chão, você varria e recolhia eles da superfície limpa e você os jogava naquele vento do Mediterrâneo e os grãos caíam de volta no chão. Mas a palha não caía de volta no chão. A palha seria levada pelo vento. O joio, o material que não podia ficar na eira, seria levado pelo vento noturno que vinha do mar Mediterrâneo. Então eu vejo muitos de vocês na eira da vida agora. Eu ouço de você, eu te conheço, mesmo quando eu estudo. É como se o Espírito de Deus trouxesse você à minha mente. E eu vejo as coisas pelas quais você está passando em sua vida agora, não como um processo de destruição, mas como um processo de debulha. Veja, você não sabe o que você tem, até que tenha sido debulhado. Você não sabe o que é real, até que tenha sido debulhado. Você não sabe o que é comestível. Você não sabe o que é sustentável. Você não sabe o que é substância, até que tenha sido debulhado. E muitos de nós temos estado com um vento forte ultimamente. Os ventos soprarão e baterão contra todas as casas. Quer você construa sobre a rocha de Jesus ou sobre os alicerces instáveis do mundo, o vento soprará e o vento tem soprado, mas vocês têm interpretado mal o vento. Você tem pensado que o vento foi enviado pelo inimigo para te destruir, mas não foi, mas não foi, mas não foi. Mas não foi! Ele foi enviado para que toda a palha pudesse ser levada pelo vento! Levada pelo vento! Levada pelo vento! Veja, Deus está lidando com as suas inseguranças agora. E o Senhor tem você na eira. E você está vendo as pessoas se afastarem e as oportunidades evaporarem. E as coisas que você sabia, você já não sabe mais. Mas esse vento não é enviado pelo inimigo. Esse vento está sob o controle da poderosa mão de um Deus que tudo vê. E os grãos que caem de volta ao chão é tudo o que você precisa para viver. E o resto vai ser levado pelo vento, levado pelo vento, levado pelo vento. Levado pelo vento. O Senhor me disse para pregar para você, levado pelo vento. E Ele me mandou dizer, quando você vir o que eu vou fazer, depois que você terminar de passar pelo que você está passando, se continuar colhendo e ficar em minhas mãos durante esse processo. Quando você vir
O que eu vou fazer através da sua vida? Eu queria um tecladista agora. Quando você vir o que eu estou prestes a fazer, seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem entrou em seu coração o que eu preparei. Quando você esbarrar em Boaz, você vai ficar impressionado. Agora aquele que é poderoso para fazer infinitamente surpreso. Cumprimente pelo menos 6 pessoas e diga a elas: você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender. Ei. É uma promessa. Não é um problema, é uma promessa. Tudo o que você está passando vai servir ao propósito do Deus a quem você pertence. Você vai ser... Debulhar dói como um inferno. Mas às vezes isso vem do céu. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.